Amazonas TV. Oferecimento. Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde. Hoje é sábado, 25 de maio, dia da indústria. E o Amazonas TV destaca agora: Dia livre de impostos, movimentação intensa no comércio e principalmente nos postos de combustíveis da capital. Vandalismo, para onde se olha a cidade está completamente pichada. Não importa se são prédios públicos ou privados, é sempre bom a gente lembrar que isto é crime. Ministro do Trabalho e Emprego esteve em Manaus para assinar um convênio de incentivo ao desenvolvimento do profissional amazonense. Você já esteve alguma vez em um museu? Conheça o da Rede Amazônica, que essa semana comemorou o Dia Nacional do Museu com uma grande festa. E olha a dica, aos sábados a entrada é gratuita. A notícia é aqui. O Amazonas TV já está no ar. Dia livre de impostos. Vários estados do país aderiram à campanha que visa mostrar ao público a quantidade de impostos arrecadados nos produtos que compramos. Durante todo o sábado, algumas lojas e postos de combustíveis não vão repassar esses valores ao consumidor final. Meike Farias. De 1º de janeiro até 25 de maio, o brasileiro só trabalha para pagar impostos no Brasil. E esta ação que está acontecendo hoje teve efeito direto, beneficiando no bolso de 500 proprietários de veículos que puderam abastecer com desconto aqui na bomba. Nós estamos com a Ananda Carvalho, que é a presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial. Ananda, faz um balanço dessa ação de hoje. Então, já terceira edição no Amazonas, né? Nós coordenamos pelo Conselho de Jovens Empresários. Tivemos 4 estabelecimentos comerciais esse ano que entraram na campanha conosco para fornecer para a população produtos sem impostos. Ontem foram vendidos 437 pneus sem imposto. O principal objetivo de vocês? Mostrar para a população que se não fosse essa alta carga tributária que o empresário tem que pagar ao governo, nós poderíamos acessar todos os dias o tablet, a impressora, a gasolina, os serviços automotivos a esses valores. Então foi uma forma desses empresários demonstrarem isso, uma forma de protesto, mas um protesto propositivo. Muito obrigado pelas informações. Meike Farias para Amazonas TV. A polícia encontrou agora pela manhã o corpo de um homem na estrada da Marina Tauá, zona oeste de Manaus. Ele foi morto com um tiro na cabeça. O corpo sem nenhuma identificação é do sexo masculino e estava próximo à estrada que dá acesso à Marina Tauá. De acordo com a polícia militar, trabalhadores de um condomínio informaram aos policiais sobre o homem que apresentava marcas de pelo menos um tiro na cabeça. O rosto da vítima também estava muito machucado. Peritos da Polícia Civil vasculharam a área e recolheram possíveis provas. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso. A gente fala agora sobre um problema comum aqui em Manaus. Independentemente da região da cidade, as pichações, você já reparou como a cidade está completamente rabiscada? Os pichadores se arriscam em manobras perigosas, se pendurando até nas fachadas dos prédios. Um crime cuja punição parece não ser suficiente. A Abdala já perdeu as contas de quantas vezes mandou pintar o muro de casa. Tempo e dinheiro jogados fora. Se você não limpar, fica valendo como se o camarada estivesse fazendo alguma coisa útil, como alguma coisa bonita. E não é. Então nós temos que estar constantemente fazendo o reparo. Já vou fazer a 4ª vez com essa. Nem precisa andar muito para encontrar muros e fachadas completamente pichados. Rabiscos que poluem a visão. A ilegalidade começa na própria venda das tintas spray. Um produto que só deveria ser comercializado a maiores de 18 anos. A fiscalização muitas vezes sequer existe. O risco à vida também é rotina da ação. Repare este prédio, são vários andares completamente riscados. Os pichadores se arriscam em manobras perigosas, se pendurando nas fachadas para conseguir terminar o serviço. Um crime cuja punição prevista parece não ser suficiente. Inclusive, está na nossa lei de crime ambiental, que é de 98, pichação pode dar de 3 meses até 1 ano de detenção e multa. Multa de quanto? Multa que vai, no caso aí, pode ir de R$ 226 reais até R$ 1.200.000. Se for criança ou adolescente, o infrator? Se for criança e adolescente, os pais têm que pagar a multa e ele pode ser recolhido à internação.
Não importa se são prédios públicos ou privados, em toda Manaus, para onde se olha, tem sempre uma parede assim, completamente rabiscada. As autoridades dizem estar fazendo policiamento ostensivo, mas pelo visto não tem sido suficiente. E ainda tem uma dúvida na cabeça das pessoas: a diferença entre grafite e pichação. A gente explica. Grafite é arte, pichação é crime. A diferença sempre existiu, mas desde 2011 já existe. Se por um acaso houver consentimento do dono e do locatário e não ferir lei municipal, é tratado como grafite, ou seja, não é crime. Enquanto isso, as vítimas precisam arcar com os prejuízos e contar com a sorte de permanecer com os muros de casa intactos. Se for para fazer esse tipo de procedimento, que faça pelo menos com a arte. Pelo menos deixaria mais vezes aqui. Mas não é o caso. Além de ser feio, de ser irreconhecível, gera um transtorno, prejuízo, tira toda a característica do ambiente. A Polícia Militar do Amazonas informou que poucas denúncias são registradas em relação a esse tipo de crime. Quanto à punição dos infratores, a PM informa que a ação só ocorre quando eles são pegos em flagrante. Daqui a pouco, o ministro do Trabalho e Emprego esteve em Manaus para assinar convênio de incentivo à educação profissional do Amazonas. Ainda hoje, a gente mostra os detalhes da rebelião que ocorreu agora pela manhã no Compage. Pelo menos 2 pessoas foram feitas reféns. Estamos de volta, muito obrigado pela sua audiência. Investimentos na educação profissional da Amazônia. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, esteve em Manaus para assinar um convênio de investimentos da mão de obra amazonense. O convênio, que deve beneficiar os estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, repassará R$ 1.360.000 com o objetivo de promover a formação e dar apoio na área de economia solidária nesses estados da Amazônia. Essa parceria para a gente com o governo federal, ela é tão importante porque ela vai viabilizar que a gente chegue lá na ponta onde tem essa necessidade, essa carência. O convênio foi assinado na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Amazonas, com a presença do ministro do Trabalho e Emprego. Para ele, como o polo industrial de Manaus é um dos maiores empregadores na região, é de extrema importância o investimento na qualificação. Eu estive hoje à tarde no polo industrial de Manaus, visitei algumas empresas e é muito importante esse polo porque ele gera mais de 100.000 empregos diretos, mais de 600.000 empregos indiretos e com isso ele contribui com o desenvolvimento sustentável, fazendo com que a Amazônia seja preservada. Estamos de volta. Os militares do Exército Brasileiro comemoraram a Semana de Infantaria. Uma solenidade no 1º Batalhão de Infantaria de Selva, 1º BIS, marcou a festa. A comemoração da Semana da Infantaria foi aberta pela banda de música do Comando Militar da Amazônia. A banda tocou também o Guarani, de Carlos Gomes. A oração do guerreiro de guerra também fez parte da solenidade. Participaram do desfile o grupamento de militares da Ativa e da Reserva, a tropa da 12ª Companhia de Guarda do 1º BIS e da Polícia do Exército, além da tropa de Infantaria de Selva, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar do Amazonas e do Colégio Militar. O grupo da Ordem Unida Sem Comando realizou uma apresentação especial. Durante as homenagens, a lembrança ao patrono da Arma de Infantaria do Exército Brasileiro, Antônio de Sampaio. Ele foi escolhido como aquele que arrisca a própria vida pela pátria. Vendo os vultos da nossa história, nós podemos nos espelhar e encontrar exemplos de abnegação, de heroísmo e de luta para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia. Para o 1º Batalhão de Infantaria de Selva, além das homenagens, este é um momento de festa para o Exército Brasileiro. A infantaria está muito ligada à Amazônia e a Amazônia deve bastante à infantaria. Semana passada foi comemorado o Dia Internacional do Museu.
Como parte das comemorações, em Manaus, o Museu da Rede Amazônica promoveu durante uma semana o projeto Memória Aliada à Criatividade que resulta na mudança social. Uma apresentação especial de teatro encenada por alunos da Fundação Rede Amazônica para uma plateia de estudantes encerrou as atividades. – 40 anos de história. Um acervo com mais de 2.000 peças. Um pouco da Rede Amazônica exposta aqui no museu. Estes 70 estudantes do 9º ano do ensino fundamental conheceram a trajetória da maior rede de comunicação do norte do Brasil. A escola tem como conteúdo jornal nesse bimestre. E não existe um local melhor do que a própria Rede Amazônica, o Museu da Rede Amazônica, para contar a história do jornal, pela seriedade que a Rede Amazônica apresenta dentro de Manaus, não só em Manaus, como em todo o interior. O papel do museu é isso, de levar a criatividade, de levar a interação com os alunos, com a sociedade, por meio do ensino da pesquisa. Luana, de 14 anos, gostou da experiência de conhecer os bastidores da notícia. Olha, é uma experiência nova porque eu nunca tinha vindo aqui, né? E ver como tudo começou está sendo uma experiência bem legal. O público ainda foi contemplado com o espetáculo promovido pelos alunos de artes cênicas da Fundação Rede Amazônica, que ensinou o espetáculo A História do Teatro. Ninguém sabe ao certo como e quando surgiu o teatro. O objetivo desse trabalho é levar aos alunos da Fundação Rede Amazônica essa experiência de interagir com o público, com os alunos. Na Semana dos Museus, a gente está fazendo uma apresentação que fala sobre a história do teatro, que é algo que é muito especial para mim e para os alunos, que é a nossa matéria de estudo. Então, essa primeira experiência é muito importante para os alunos e para os alunos do curso e para esses alunos que vão interagir assistindo ao espetáculo. Os estudantes se divertiram. O espetáculo Bem-Humorado aborda aspectos históricos de grandes autores e de personagens do teatro mundial. Porque eles dão especial atenção. A apresentação serviu de experiência antes da apresentação oficial, marcada para a próxima semana no Teatro da Instalação, no centro de Manaus. Convidamos você para conhecer a história do teatro com os alunos da Fundação Rede Amazônica. Aguardamos você, dia 31, é sexta-feira, hein? Por favor, compareça. Vai ser muito legal, show de bola, esperamos todos vocês. O museu fica na Avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, e fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Aos sábados, pela manhã, a entrada é gratuita. E se você quiser outras informações sobre o curso de artes cênicas, pode ligar para o telefone 3216-3087. Agora vamos saber os destaques do Jornal Hoje com Juliana Morrone. Dispara o número de roubos seguidos de morte em São Paulo, um aumento de 70%. Mais um caso nesta madrugada. 2 nomes parecidos, o de um trabalhador e o de um homem procurado pela polícia. Um descuido da justiça quase leva um inocente para a cadeia. O Jornal Hoje te leva para um passeio exuberante pelas águas do Rio Tejo. 2 anos do quadro hojeemcasa.com e o presente para a nossa telespectadora, escolhida para comemorar com a gente. Ela ganhou um projeto para reformar a casa. A gente se vê no Jornal Hoje. Dado o recado. E depois do intervalo tem os detalhes sobre a rebelião do Compage. Pelo menos 2 pessoas foram feitas reféns durante a manhã de hoje. Um princípio de rebelião ocorreu por volta das 8 da manhã deste sábado na penitenciária feminina anexa ao Compage, no quilômetro 8 da BR-174. 3 mulheres da ala do regime fechado da cadeia feminina aqui no complexo penitenciário Anísio Jobim fizeram 2 agentes reféns. Elas começaram toda a confusão. Eu vou conversar agora com o Coronel Bonates, que é o secretário de Justiça em exercício. Secretário, então, qual foi o motivo desse início de tumulto? Estão sendo adotadas novas normas de disciplina. Nós estamos retomando um trabalho lento, mas nós estamos retomando totalmente o controle das cadeias. E elas não estão aceitando as normas de disciplina que estão sendo impostas. E pegaram os 2 reféns para tentar negociar
voltar algumas regalias. Nós conversamos com elas, liberaram os 2 reféns e nós não vamos recuar em nada no que tange ao retorno da disciplina. Quem não quiser cumprir norma de disciplina, como por exemplo usar uniforme, que é uma das reivindicações dela, que não seja preso. Aqui, elas estão aqui para serem reeducadas, é esse o nosso trabalho do Estado e isso nós vamos continuar fazendo. E essas mulheres que pegaram os 2 agentes de refém, machucaram de alguma forma as vítimas? Um foi arranhado na costa, foi levado já para o pronto-socorro e as 3 foram levadas para a delegacia para serem flagranteadas por tentativa de homicídio. Muito obrigada, Coronel Bonatos, pelas informações. Daniela Branches para o Amazonas TV. E hoje tem festa junina no Parque Municipal do Idoso a partir das 7h30 da noite. O ingresso custa apenas 3 quilos de alimentos não perecíveis. Se quiser uma mesa com 4 lugares, basta levar 8 latas de leite em pó. Você vai para a festa e ainda ajuda quem precisa. A idade mínima para entrar é de 10 anos. Na programação, muitas brincadeiras, apresentação de danças, comidas típicas. Tudo que for arrecadado vai ser doado a uma entidade sem fins lucrativos. Mais informações, 8168-8981. 8168, 8981.